Nesse vídeo, você vai aprender a investir o teu dinheiro nesses tempos tão difíceis de conflitos e de guerras. Fala, povo bom! Eu sou Olaci Júnior, você está no canal que dá trabalho para falar sobre guerra, sobre investimento em tempos de guerra. Coisa complicada, né? Não bastasse a pandemia, já vem outros problemas mundiais que a gente tem de fato que lidar com eles. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar 3 dicas, 3 opções de investimento que você pode analisar e de repente você pode alocar algum recurso nesse tipo de investimento. Aproveita para dar um like, espalha a notícia, se inscreve no canal para você estar recebendo nossos próximos vídeos. Antes de falar sobre os investimentos, vamos tentar entender o conflito em si, de forma rápida e o mais imparcial possível. Nós temos 2 nações soberanas e independentes que têm interesses divergentes. De um lado, a Rússia, com seu poderio econômico, com seu poderio militar, nuclear, que não quer que as suas fronteiras sejam ocupadas por mísseis, por tanques, por bases militares, principalmente de outros países. Se você analisar direitinho, é justificável isso. Até porque, nos anos 70, houve uma crise chamada crise dos mísseis, onde queriam se instalar mísseis em Cuba, na fronteira com os Estados Unidos, e os Estados Unidos fez uma confusão e não houve essa instalação desses mísseis. Então, não é só a Rússia que pensa dessa forma. De outro lado, você tem a Ucrânia, país soberano, independente, que deseja fazer acordos, fazer tratados com outros países. Um desses tratados é um tratado militar. É a OTAN, é um tratado da OTAN, onde os países, de alguma forma, eles se autoprotegem. E daí, nessa autoproteção, essas bases seriam instaladas na fronteira com a Rússia. O grande problema é como a Rússia decidiu resolver esse conflito. Ao invés de ser pela via diplomática, da conversa, do diálogo, ela resolveu invadir um país soberano, afirmando que ela já tinha tentado esses outros caminhos. E por causa da globalização, os países não são tão independentes assim. Existem hoje interesses comerciais entre regiões, entre nações, e esse tipo de conflito pode desencadear um efeito dominó de uma guerra bem maior, que a gente não quer de jeito nenhum. Isso gera uma ansiedade geral. E falando em ansiedade, pense numa pessoa ansiosa. Pense numa pessoa com muitos medos. Pense numa pessoa que normalmente nada para ela agrada. Pense numa pessoa com transtorno bipolar. Essa pessoa não é sua esposa, tá? Essa pessoa é o mercado financeiro. Quando minha esposa assistir esse vídeo, vai ter uma guerra aqui em casa, tá? Essa pessoa é o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é esquizofrênico. Ele tem todos os medos, todas as fobias possíveis que você possa imaginar. E ele vive de expectativas. Ele não vive no mundo real. Se a pandemia vai perdurar, o mercado entra em pânico e vende. Se uma guerra vai se iniciar, todo mundo entra em pânico. Se existe uma possibilidade, uma previsão de paz, o mercado fica otimista e compra ativos, vamos dizer assim. E nesses momentos, os mercados sofrem, os mercados perdem. E não dá para ficar especulando, porque simplesmente a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente não sabe se a Rússia vai tentar invadir outros países. A gente não sabe se os aliados vão entrar na guerra para defender, né, um país parceiro. A gente não sabe de nada, é tudo muito incerto. E aí não adianta, pessoal, especular. Que você tem que pensar em proteger a sua carteira, proteger os seus investimentos. Em épocas de crise, 3 ativos normalmente são procurados porque eles são considerados ativos de proteção. São eles: o dólar,
o ouro e os títulos do Tesouro Americano. Por que eles são tão seguros? Dólar e ouro, porque eles são considerados reservas de valor. É algo que de alguma forma vai estar sempre valorizado. E os títulos do Tesouro Americano são considerados os títulos mais seguros do mundo pela potência econômica que é os Estados Unidos. Pois bem, como é que você pode investir nesses ativos de proteção nesse momento? Pensando no longo prazo, vamos dizer que a guerra perdure, a tendência é que os mercados caiam, né, e que a gente passe por uma recessão grande. E aí, pensando que o que o mercado pensa, eles vão querer se proteger lá na frente. E como é que eu posso investir nesses 3 ativos aqui no Brasil? Através dos fundos de investimento. Eu arrisco a dizer que no Brasil deve ter milhares de fundos de investimento. Para todos os gostos e tipos de risco, você pode investir através do seu banco que você tem e principalmente através das corretoras. Os melhores fundos com certeza estarão nelas. E como é que você investe? Você entra no seu banco ou abre uma conta numa corretora e procura fundos de investimento e bota lá naquela lupazinha ouro ou dólar. Você investe naquele fundo pensando na proteção, porque provavelmente pela procura que vai existir para ouro e dólar, é possível que esses fundos tenham uma rentabilidade melhor. É certo o que eu estou dizendo? É certeza? Não, é apenas uma possibilidade, porque tudo é incerto nesses momentos. Já os títulos do Tesouro Americano têm uma diferença em relação a ouro e dólar. Você não encontra esses títulos nos bancos grandes, você só vai encontrar nas corretoras. E aí, na parte de renda variável, você coloca lá o código T10, tá? Esse é um contrato futuro de um título americano. Vai aparecer o período que se vence esse contrato e você vai e aplica. Logicamente, pensando sempre no longo prazo. Na torcida que existe bom senso entre os homens do poder. A gente fica por aqui, espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixa a tua dúvida, a tua sugestão, para que no próximo vídeo a gente possa melhorar. Grande abraço, a gente se vê.